Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre o mundo das instituições de longa permanência, trazer mais conhecimento e informação sobre essa área, uma área que ainda é tão pouco falado. É um perfil criado para quem deseja abrir a sua instituição, mas não faz ideia por onde começa. É um perfil criado, um canal, né, criado para quem já tem a sua instituição, mas tem muitas dúvidas aí no decorrer da sua trajetória, o que é muito comum, né? E para quem tem curiosidade para saber mais sobre esse mundo. Então, se você não é ainda inscrito aqui nesse canal, eu te convido a me seguir, a se inscrever nesse canal, que aqui tem muito conteúdo. De repente, se você volta a ver todos os meus vídeos aí, né, e não acha alguma coisa em resposta à tua dúvida, escreva aqui para mim nos comentários qual é a sua pergunta, a sua dúvida, que eu sempre respondo, ou se não, até mesmo eu gravo um vídeo em resposta à sua dúvida, ok? Também te convido a me seguir lá no meu perfil do Instagram, que diferente daqui, como eu sempre falo, tem conteúdo todos os dias voltados para essa área das instituições. Aqui é uma vez por semana, lá é todo dia. Tem bastante conteúdo voltado para essa área. Bom, vocês sabem que a gente está vindo numa sequência de vídeos que eu tô falando sobre vivências minhas e experiências, né? Porque eu acho muito válido dividir isso para vocês se identificarem, para vocês verem que não é só vocês muitas vezes que passam por algum tipo de perrengue ou situação, ver que às vezes tem saída e qual é a saída que foi para mim, às vezes pode ser a mesma para sua, né, situação. Enfim, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês o que fez com que eu decidisse fechar o contrato de locação do imóvel para abrir a minha segunda casa. Bom, vocês sabem que alguns, né, já viram aqui em outros vídeos que em 2017 eu inaugurei a minha segunda unidade. Mas o que fez eu escolher aquela casa em específico que eu fechei? Né? Por que eu não fechei com outra casa? O que essa casa tinha de diferente, ou enfim, que me fez optar por ela? Algumas coisas, né? E isso é importante dividir aqui para que você tenha ideia da importância dessa etapa. A etapa da escolha do imóvel, ela é extremamente decisiva para muitos pontos e um dos principais deles, né, é o quanto você vai investir no final aí da tua obra, do teu projeto de adaptação da estrutura, tá? Então isso é muito importante. O que me fez definir essa casa, primeira coisa, foi a distância que ela tinha da minha outra unidade, né? Então assim, como era a minha segunda casa, e eu era a pessoa que fazia tudo, os corres, as compras, resolver coisas com família, eu era a minha responsável técnica, eu não tinha como ter uma casa quilômetros de distância da outra. Então, esse era um ponto importantíssimo, que fosse perto. E ela tinha 1 quilômetro, um pouquinho mais, um pouquinho menos aí, mas era bem pertinho, uma casa da outra. Então, eu ficava pra lá e pra cá, né, era muito fácil esse ir e vir de uma casa para outra. Então, esse foi o primeiro ponto que me fez decidir por essa casa. Segundo ponto foi que eu consegui fazer a negociação direto com o proprietário. Isso, na verdade, assim, eu dei muita sorte, eu acredito, porque negociações com imobiliária às vezes é bem difícil, né? Meio truncoso a coisa. Eles exigem 1 milhão de coisas, né, para te garantir a locação, e isso tá cada vez mais, né, por conta de segurança para eles também. Mas eu tive sorte que a proprietária ainda morava na casa. Quando eu fui conhecer, ela estava em final de obra do apartamento para onde ela ia, então ela estava ali ainda, né? No finalzinho ela ficou, acho que 1 mês ou 2 ainda antes de se mudar. E aí eu decidi ir lá trocar uma ideia com ela e ela topou sair da imobiliária, porque a imobiliária fazia um monte de exigências, né? E eu falei, ó, vamos tentar negociar a gente aqui e tal, né? E aí deu certo, né? Óbvio que o contrato também foi super minucioso, muito bem alinhado com advogados, né? E tudo, para ser bem feitinho e correto. Mas as negociações, as questões eram mais fáceis da gente conversar do que você ter a imobiliária no meio, que às vezes você não tem
facilidade na negociação, entende? Né? Aquilo e pronto, acabou, né? E aí, quando você tem direto com o proprietário, traz um pouco de facilidade. Então, esse foi o segundo ponto. Ela ter aceitado sair da imobiliária e nós termos seguido o contrato de locação de forma particular, tá? Também um dos motivos de eu ter fechado com ela foi o fato dela me dar isenção de aluguel no começo, até eu conseguir finalizar a obra e ir aumentando o meu aluguel aos poucos. Então, assim, foi uma negociação muito boa. Eu não tive que tá pagando o aluguel integral já no começo. Então, todos esses pontos, assim, foi muito favoráveis para mim. Mas é claro que no final de tudo, se fosse uma casa muito ruim, uma casa velha, uma casa que eu fosse precisar mexer em absolutamente tudo, todas essas vantagens não seriam interessantes. Então, claro que por último o que me fez decidir foi a própria casa. Então, a casa ela tinha muitas coisas que eu achava linda na casa. Então, assim, desde a casa em si, que era uma casa antiga, mas uma casa muito bem construída, né? Com materiais bons, assim, então é uma casa que vai durar a vida inteira, né? Que milhões de anos e a casa vai estar ali de pé. Então era uma estrutura muito boa, jardins maravilhosos, pés de tudo que é fruta, muito bonita a casa, a frente da casa muito bonita. A acessibilidade da casa era muito fácil, então não eram coisas que eu ia ter que quebrar, tirar degrau, fazer rampa, não tinham 2 andares, era uma casa toda térrea. Os ambientes já eram muito grandes, então a gente sabe que as casas mais antigas, elas naturalmente já tinham ambientes muito grandes, então quartos enormes, banheiros, nananã, tal e tal. E ali não era diferente, então os ambientes eram muito grandes, sala grande, a cozinha grande, então tudo muito bom, assim, de espaço para mim. Então eu não precisei fazer muito quebra-quebra, sabe? E, óbvio, teve coisas pra quebrar, pra fechar, pra abrir por aqui e tal, né? De passagens, mas nada demais, assim. Eu não tive que construir banheiro, porque a gente sabe que banheiro é algo que encarece muito a obra. Eu tinha um banheiro gigantesco, que tinha banheira, que tinha chuveiro, que tinha não sei o que eu fiz virar 2. Mas eu já estava ali dentro, eu já ia conseguir usar a mesma tubulação e tudo, então facilitou. Não era um banheiro completamente do zero, sem nada perto, né? Então, foram alguns pontos, né? Mas eu acredito que, óbvio, o final foi a casa ser muito boa e que eu não ia precisar mexer assim tanto nela. Por exemplo, a cozinha dela também estava inteira pronta. Móveis planejados novinhos, a coisa mais linda a cozinha dela. E eu não precisei gastar com absolutamente nada nesse ponto, assim. Então eu tive muitas coisas que eu não precisei mexer na estrutura como um todo, né? E depois a ampliação que eu ia fazer, que eu ia mexer com ampliação, porque dentro da estrutura principal iam caber 13, e 13 é um número pequeno de idosos, eu sabia que eu ia ampliar, o meu projeto já estava pronto com ampliação, mas a ampliação ela ia ser feita depois. Não precisava ser feita para abrir, porque para abrir eu precisava da estrutura e a estrutura ia estar pronta, né? E aí depois eu ia fazer ampliação. Então, assim, a casa caiu assim perfeitamente em vários pontos. Então, tudo foi dando certo, né? Para uma negociação boa, um valor de aluguel bom também ao longo do tempo e a estrutura como um todo. Então, se você está nessa etapa de ir em busca do imóvel, saiba que é um momento decisivo, né? Você optar por um bom imóvel que ele não vá te gerar um valor de investimento absurdo, porque de repente você tem que construir 3, 4 banheiros, você tem que mexer no sei no que, no sei no que. Gente, aí isso vira assim, a não ser que você tenha toda essa condição financeira, claro, né? Mas a gente sabe que no geral, quanto menos a gente precisar gastar nessa etapa, melhor, né? E então saber procurar o melhor imóvel, quanto mais térreo possível, sabe? Então, assim, vá atrás, dá uma garimpada. Às vezes, eu tive sorte, de fato, de ter achado a casa muito rápido. Do momento que eu decidi abrir a instituição, tomei a decisão, não, então eu vou partir para uma segunda casa. E até fechar o contrato foram 3 meses. Em 3 meses eu achei a casa, eu negociei com a dona e a gente fechou o contrato. Foi muito rápido. Tem pessoas que ficam quase um ano em busca de um imóvel que esteja em boas condições, que seja bom, que não vai precisar
deixar o rim, o fígado e todos os órgãos lá por conta do investimento. Então, nesse caso, eu acredito, tenho certeza absoluta que deu muito certo, né? Eu tive muita sorte nesse começo aí de achar. Mas saiba que isso é decisivo para o valor do teu investimento e enfim, para a condição total do teu negócio, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado, te esclarecido de alguma maneira no momento que você está vivendo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aqui para mim sua pergunta, seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Até!